Olá, mães com propósito. Que alegria estar aqui para falar da palavra de Deus. Que você possa ser abençoada por esse vídeo. Que você deixe o seu like, compartilhe com várias amigas, inscreva-se em nosso canal. O nosso desejo é poder abençoar a sua vida. Hoje eu quero estar falando sobre uma palavra que Deus gerou em meu coração. Cortando o cordão umbilical. O bebê primeiro é formado no coração de Deus. Vamos ver isso na palavra? Jeremias 1:5. Antes de te formá-lo no ventre, eu o escolhi. Aqui Deus fala para Jeremias que antes dele ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o havia escolhido. Mas com propósito, antes de gerarmos os filhos em nosso ventre, eles são gerados no coração de Deus. Então, por isso, sempre lembrando que os nossos filhos são de Deus. No ventre materno, ele terá todo o amor, acolhimento da sua mamãe. Então, enquanto você estiver nesse tempo de gestação, traga o pai para perto. Que o pai também possa falar com esse bebê, conversar, demonstrar amor. São 9 meses de gestação, às vezes você não conseguiu chegar até o 9º, mas normalmente vai até 9 meses. Que seja um tempo de muito amor, você derramando no seu bebê, o pai, porque desde o ventre essa criança já saberá o quanto é amada, o quanto é esperada por sua família. Estou falando um pouquinho então sobre esse cordão umbilical, sobre esse corte, você já vai entender aonde eu quero chegar nesta hora com esta palavra. Mas após 9 meses de gestação, chegou o dia de nascer. João 16:21, vou ler na NVT, diz: no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Então, durante o trabalho de parto, a mulher pode sentir dores, algumas terá parto sem dor, independente do tipo de parto que você teve. Dá aquela angústia em nosso coração, mas a Bíblia diz que quando a criança chega ao mundo, isso traz muita alegria ao coração da mãe, ao coração da família. Que tempo maravilhoso! Após esta gestação, 9 meses, chegou o dia do parto, acontecerá o corte do cordão umbilical. Esta será a primeira etapa de separação da mãe com o seu bebê. Este é um processo natural, não será doloroso, esse corte é super rápido e em poucos minutos o bebê já estará em nossos braços. Como eu me lembro desses dias maravilhosos, dias que Deus me presenteou com o Felipe e depois com o Mateus. Mateus nasceu 30 de maio, Felipe nasceu 22 de março. Foram dias inesquecíveis. Esse dia do parto, da chegada da criança ao mundo, traz tantas alegrias e eu posso agradecer a Deus pelo privilégio de ser mãe. Lembro-me também do dia que chegamos da maternidade, que alegria, a família recebendo, a vovó, o vovô, os tios, todos alegres pela chegada de um novo integrante na família. Então o corte do cordão aconteceu, mas agora esse bebê será envolvido por cordas de amor que o papai, a mamãe, as vovós, os avós, os tios, as tias e toda essa família envolverá esta criança em cordas de amor, mas especialmente a mamãe e o papai. São cordas de amor que agora, laços afetivos, aonde esse bebê será envolvido. Estou falando de uma família saudável, uma família dentro do padrão de Deus, uma família alegre, uma família que vai saber gerar, vai saber passar por todos esses processos com muita alegria. Estou falando desta família que tem uma base saudável, aonde essa criança será acolhida com muito amor. Preste atenção, passamos por etapas. Geramos, gestação,
o dia do parto, o corte do cordão umbilical. E agora nós vamos chegar em casa da maternidade com muita alegria. Você talvez já chegou, eu já cheguei há alguns anos atrás, e talvez você que está aí, gestante, está gerando, vai sonhando com o dia que você já chegará da maternidade. Nosso neto está sendo gerado e em fevereiro Natan chegará em nossa família. Já o amamos e já temos grandes expectativas desse grande presente que o Senhor tem nos dado. E a amamentação é outro período maravilhoso que você, mamãe, já passou ou vai passar com seu bebê. Salmos 22:9 diz: "Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe." Quero falar um pouquinho dessa outra etapa maravilhosa que é a amamentação. Independente se você deu mamar na mamadeira ou se conseguiu amamentar no seio, esse período da amamentação é maravilhoso. E esse versículo é tão lindo: "Contudo, tu me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe." Essa etapa precisa trazer muita segurança ao bebê. Quero te dar alguns conselhos. Quando você for amamentar, traga o bebê bem pertinho. Converse, olhe nos olhos do seu bebê, amamentando, seja no seio ou na mamadeira. Que esse momento de amamentação seja um momento tranquilo, relax, que você se desconecte de tantas outras atividades e curta este momento, porque este momento, diz a palavra de Deus, na amamentação, trará segurança ao bebê. Que tempo maravilhoso da amamentação! Eu tive o privilégio, o presente de Deus de poder amamentar os meus 2 filhos, Felipe e Mateus, aproximadamente 6 a 7 meses, e venho o desmame. O desmame é outra etapa necessária da vida, é outra etapa necessária, outra etapa de separação. É lindo amamentar, sim, maravilhoso. Mas não será tão lindo você com um menino ou uma menina de 2 a 3 anos amamentando no seio. Por quê? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, viva o tempo. Viva a estação, viva o momento, mas não prolongue certas etapas da vida, porque não serão saudáveis. Então vamos pensar que chegou agora o desmame, que isso seja natural para você, que será natural para o seu bebê. Você vai agora introduzir as frutinhas, o suco, a alimentação, e o seu bebê passará para outra etapa. Depois, o seu bebê lindo, maravilhoso, que dormiu provavelmente no carrinho ou no berço, agora irá para a sua cama. Melhor seria que o bebê já fosse direto para o seu quartinho. Isso seria o ideal. Mas cada família tem uma situação, eu não sei quantos cômodos tem a sua casa, mas seria importante que esse bebê já fosse para o local dele, para o berço dele, para o quartinho dele. Que você possa entender que são etapas necessárias à saúde do seu bebê e sua também. Tudo que nós prolongarmos, tudo que nós sofrermos exageradamente fará mal para a saúde do bebê e também com certeza para a sua saúde emocional. Quero falar de um outro processo de desprendimento, o primeiro dia da escola. Lembra do primeiro dia que você preparou o seu filhinho, a mochila? Eu me lembro, parece que passa um filme em minha cabeça, do primeiro dia do Felipe, do primeiro dia do Mateus à escola. Nosso coração fica apertado. São essas etapas da vida, são processos de desprendimento. Como nós passamos por esses processos? Todas essas etapas são necessárias, mas como eu e você passamos por elas? Com naturalidade? Chorando? Sofrendo exageradamente? Quanto mais difícil for passar por esses processos, mais difícil será na vida adulta cortar o cordão umbilical. Lembra? O cordão umbilical lá no dia do parto, ele é rápido, corta-se rapidinho. A criança logo estará em seus braços, mas
no decorrer da vida, essas cordas de amor farão com que essa criança fique em nossos braços, mas haverá o dia que ele precisa cortar o cordão emocional também. A saída dos filhos de casa é um movimento natural da vida, mas a questão é como os pais lidam com esta separação. Este é o foco principal deste vídeo, cortando o cordão umbilical. Eu me casei, me adaptei à vida de casada. Depois de 4 anos, começamos a sonhar e, então, fiquei grávida do Felipe. Depois de mais 4 anos, chegou o Mateus. Me acostumei com as fases da vida. Nenezinho, engatinhando, andando, indo para a escola, o irmão, brigas de crianças, brinquedos espalhados pela casa. Esses processos maravilhosos, espinhas, adolescência, namoro, notas boas, notas vermelhas, alegrias e frustrações. Mas um dia, o Felipe saiu de casa. Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com a saída dos nossos filhos, seja pelo casamento ou algum outro filho que já é adulto e decidiu comprar o seu apartamento e decidiu morar sozinho? Quero pensar com vocês como nós lidamos com a saída dos filhos de nossa casa. Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe. Este deixará significa abandonar a dependência. Abandonar a dependência ou soltar a barra da mamãe. Abandonar o ninho. Nós brincamos que a gente joga o passarinho do ninho. Quando o Felipe estava namorando, noivando, eu falei, filho, está na hora de sair do ninho. Se este deixará não acontecer, terá implicações sérias ao casamento dos nossos filhos. Se este deixará não acontecer, preste atenção, um filho pode casar e não deixar pai e mãe. A filha pode casar, mas não deixar o papai lindinho e querido. Parte do sucesso do casamento dos nossos filhos vai depender desse desligar emocionalmente da dependência materna e paterna. O novo casal só passará a ser uma nova carne quando desgrudar da mamãe, desgrudar do papai. No casamento do Felipe, eu cantei para ele e eu lembro que eu falei várias vezes para que eu pudesse gravar. Deixará Felipe, Rosângela e Osni. Eles precisam deixar a dependência dos pais em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. É um deixar em todas as áreas. Não estou falando do amor, mamãe, não se preocupe. Você não deixará de amar o seu filho casado, a sua filha casada. Os pais não deixarão de amar. O amor jamais acabará entre mães e filhos, pais e filhos. O amor não será cortado. Me refiro à incapacidade do filho conduzir o seu casamento sem a interferência externa do pai ou da mãe por questões de ordens emocional ou outras questões. O novo casal precisa ter as suas próprias experiências em família. Este vídeo é para as mamães que já casaram os seus filhos e ainda estão sofrendo ou ainda estão interferindo na cabeça do filho, na cabeça da filha, ainda querem dar um jeitinho de dar conselhos a toda hora, palpites a toda hora e até querem dar direção na vida dos filhos casados. Eles precisam ter as suas próprias experiências. Eles precisam assumir responsabilidades, o que inclui sucessos e fracassos, faz parte da vida.
Eles terão sucessos e fracassos, eles vão acertar e vão errar, faz parte da vida. Eu errei, o Osni errou, lembro de quantas coisas erramos no início de nosso casamento, tentando acertar, tentando nos ajustar a esta vida a dois. Em alguns casos, a vida conjugal é prejudicada porque tem pais que não permitem que os filhos, já casados, tenham o próprio espaço, quer seja no sentido literal, quando estes resolvem morar sozinhos na casa deles, no apartamento deles, ou no afetivo. Vamos pensar quando o casal precisa morar junto com os pais, no mesmo terreno, ou muito próximos, ou até mesmo na mesma casa. Se houver essa necessidade, é preciso com urgência a demarcação de limites de influência. Se vocês moram no mesmo terreno, cada um na sua casa, precisa rapidamente haver a demarcação de limites de influência. Mamãe e papai, vocês ficam na sua casa, eu e a minha esposa vamos ficar aqui. É do nosso jeito, é da nossa maneira que nós vamos conduzir a nossa nova vida de casados. O ideal, com certeza, é deixar o pai e a mãe, fisicamente falando. É já ir para sua casa, né, de preferência não tão colado ali, vizinho da mamãe, porque a gente vai ter a tendência, né, de fazer um bolinho e levar para o filhinho. Me lembro quando o Felipe casou, eles demoraram um pouquinho para comprar a casa própria deles e havia uma possibilidade deles comprarem um sobrado do lado da mamãe. Mas oramos por isso, eu e Tainara oramos: Senhor, esta é a tua vontade, seremos vizinhas tão próximas, talvez eu corra o risco, Senhor, de fazer um bolo gostoso, dar uma batidinha lá, filhinho, ao bolo da mamãe. Então compraram um pouquinho mais longe da mamãe, mas graças a Deus não tão longe. Eu precisei morar nos primeiros anos de casamento atrás da minha sogra. Ela tem um terreno grande e tinha uma edícula atrás. Nós precisamos morar ali. Na época não tínhamos a nossa casa própria. E lembro que o Osni, após me pedir para noivar com ele, né? Nós tínhamos todas aquelas cerimônias, né? Do noivo ir lá, pedir a mão da moça. O Osni foi lá, pediu a minha mão pro papai. E daí depois ele falou: querida, você concorda que possamos morar um tempinho atrás da casa dos meus pais para que até lá possamos comprar o nosso terreno? A vida era um pouquinho mais difícil naquele tempo, mas graças a Deus nunca nos faltou a bênção do Senhor. Eu concordei com ele, mas fizemos um acordo: deixará pai e mãe. Osni deixará a mãe Lúcia e deixará o pai ao seu. Mesmo estando no mesmo terreno, pudemos fazer essa demarcação de limites e pudemos ter a nossa privacidade nesse tempo. Sou tão grata aos meus sogros que nos abençoaram, pudemos comprar a nossa casa própria e graças a Deus, né, pudemos aí ter a bênção do Senhor todos esses anos. Já estamos com 33 anos de casamento, graças a Deus, por causa dele, por causa da sua bênção sobre as nossas vidas. Foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de entender, mesmo estando no mesmo espaço físico, cada um na sua casa, cada família na sua casa, pudemos fazer essa demarcação. E vocês têm conseguido? Se estão tão perto, tão próximos, têm conseguido deixar pai e mãe nesse emocional, nesse físico, nessas relações afetivas e podem desfrutar do deixar pai e mãe? Fica essa pergunta para vocês. Deixará pai e mãe? Também tem uma questão muito importante. E os netos? Como já falei, meu neto vai chegar em fevereiro com a bênção de Deus, mas eu preciso lembrar que o Felipe é o pai, a Tainara é a mãe e eu sou a avó. As crianças precisam ter muito claro qual é a autoridade sobre a vida deles, porque senão vira uma confusão na cabeça das crianças. Então, se você mora muito próximo aí do seu pai e da sua mãe e você já tem filhos, cuidado para que um não manda, outro desmanda, um fala uma coisa, outro fala outra. A criança não sabe nem quem ouvir. Não, ele não vai comer doce, meu neto. Ai, filha, por favor, dá doce para a criança. Não, eu não quero isso ou aquilo. E começa aquela
confusão de opiniões que provavelmente na sua família você já deve ter passado por isso. Então, cuidado com as interferências, que Deus nos ajude a ser avós com muita sabedoria, possamos amar, possamos mimar os netos sem estragar, lembrando que a autoridade é os pais sobre a vida dos netos. Outra lição muito importante que extraímos do deixará pai e mãe é a necessidade da nova família ter os seus próprios objetivos. Aquela nova família precisa ter os seus próprios objetivos. Não é os meus objetivos, não é os objetivos do Osni que o Felipe e a Tainara precisam ter, mas é os objetivos deles, que Deus já está gerando em seus corações, as suas metas, aquilo que eles sonham, como eles sonham, o que eles desejam para a família deles. Quantos pais, de forma direta ou indireta, ficam interferindo o tempo todo na vida dos filhos casados e não entendem o deixará pai e mãe? Estava conversando esses dias com o meu irmão Rogério sobre quantas confusões às vezes há nas famílias por não deixar pai e mãe, por talvez no mesmo terreno várias casas, e se nós não vigiarmos terá atritos, terá infelizmente crises, porque o ideal é que deixe pai e mãe e cada um possa ir, conquistar e fazer a sua nova história. De forma indireta, quantas vezes nós damos pitaca na vida dos nossos filhos? Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho que eles possam não se frustrar? E às vezes eu fico pensando, se pudéssemos impedir que os nossos filhos passem por frustrações, certamente faríamos isso. Mas se eu passei por frustrações, por que eles não podem passar? Então não impeça que seus filhos passem por frustrações. Não tente arrumar o caminho o tempo inteiro, não será saudável para vocês. A intimidade somada às próprias experiências com autonomia gera maturidade de vida. Preste atenção, a intimidade desse casal somado às próprias experiências deles vai gerar maturidade nesse novo casal. Há muitos casos de casais que são imaturos porque não tiveram a chance de viver emocionalmente independente dos seus pais e por isso enfrentam tantos problemas. Conheço tantos casais jovens que são tão inseguros porque o tempo inteiro o pai está dizendo faça isso, a mãe está dando palpite, a filhinha corre pro papai porque afinal de contas o pai dela é maravilhoso e o marido não é tão maravilhoso. Quantas comparações, meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Então nós os pais precisamos ajudar a romper esse laço em amor. Deixará pai e mãe. Não compare o seu marido com o seu pai, não compare a sua mulher com a sua mãe, não tem nada a ver. Eu sou Rosângela, minha nora, que já é casada com o Felipe, se chama Tainara. Cada uma de nós temos uma essência, cada uma de nós temos a sua identidade, cada uma de nós tem os seus gostos, gestos, atitudes, e quantas vezes nós nos comparamos na família, aquelas mães que têm coragem de dizer a sua esposa não cozinha bem, você está tão magrinho, graças a Deus não é o caso do Felipe, aleluia. Os pais precisam colaborar nesse aspecto, mostrando aos filhos o caminho da independência e da responsabilidade. Volto a frisar que isso não significa que o vínculo de amor vai ser cortado. O vínculo de amor permanecerá, mas ele não deve ser trazido para a vida conjugal dos seus filhos, e muito menos o nosso vínculo ser mais importante do que o vínculo do novo casal. A recomendação bíblica para deixará é parte de algo fundamental para o sucesso do casamento dos nossos filhos. Essa lição deve ser aplicada nos diferentes contextos, mesmo quando a necessidade faz com que o casal fique no mesmo terreno dos pais. É muito importante esse deixará pai e mãe. Preste atenção, nós precisaremos sair de cena e isso não é tão fácil para nós, mamães.
Estou falando exclusivamente a você, mamãe. Como é difícil sairmos de cena. Como é difícil, principalmente para nós que temos filhos homens. Eu tenho 2 filhos homens e quando as noras começam a chegar, não é tão fácil. Então, como nós precisamos ter esta habilidade de passar as etapas o mais saudável possível? Se você está criando filhos totalmente dependentes de você, fica um alerta nesta hora. Aos poucos é preciso ir cortando o cordão, passando por aqueles processos da melhor forma possível. Não faça tempestade em copo d'água. Ai, meu Deus, agora ele vai pro quartinho, que tristeza. Ai, eu tenho que desmamar e começa a chorar, 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 fazendo uma tempestade em copo d'água. Passe de uma maneira saudável, tranquilamente pelas etapas da vida do seu filho. Quero contar essa experiência e toda essa palavra nasceu no dia que o Felipe decidiu deixar pai e mãe. O Felipe então casou. Faltando uma semana para ele casar, eu comprei um livro da Dev Tyrus, O Lar, e chamei a minha nora na minha casa. Lembro como foi gracioso aquele sábado. Foi uma tarde muito gostosa. E eu chamei a Tainara e eu disse para ela: Thay, sábado que vem o Felipe será o seu marido, mas ele jamais deixará de ser o meu filho. A partir de sábado que vem você será a mulher do Felipe, mas eu continuarei sendo a mãe do Felipe. Por favor, não vamos competir o amor do mesmo homem. Amamos o mesmo homem de maneiras diferentes. Oramos, demos as mãos ali e concordamos que nós faríamos uma história diferente de sogra e nora. E graças a Deus posso dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eles já fizeram 6 anos de casamento e eu tenho me comportado como uma sogra saudável. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma mãe coruja, de abraçar, beijar, o tempo inteiro mandando WhatsApp, né? Quando eles eram menores nem o WhatsApp tinha, então era mensagem ou ligava. Mamãe te ama, você é lindo. Sempre fui bem amorosa, bem grudada com os meninos. Mas a partir do momento que foram crescendo, eu fui entendendo um dia deixarão pai e mãe. E Deus precisa nos preparar para esse momento, para que nós possamos passar por esse momento de uma maneira natural. E graças a Deus tenho procurado entender. Felipe continua sendo meu filho. Tainara é minha nora amada, mas eles têm a casa deles, eles têm a família deles. O Felipe já não é mais o menininho da mamãe, mas sim um homem adulto. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quero te dar um conselho da palavra de Deus. Trate menino como menino e trate homem como homem. Trate filha menina como menina e moça como moça, mulher como mulher. Há fases da vida. Trate a criança como criança, adolescente como adolescente, filho jovem como filho jovem, filho adulto como filho adulto. Há muita confusão porque nós às vezes queremos continuar tratando o filho homem como menino. Precisamos entender as etapas. Quando eu era menino, pensava como menino, mas me tornei homem e devo pensar como homem. O quanto nós, mamães, estamos deixando o filho menino se tornar um homem. O quanto nós deixamos e cortamos esse cordão umbilical, isso é muito importante. Finalizando, Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso no seu devido tempo. Quero finalizar deixando bem claro que tudo Deus fez formoso no seu tempo.
As etapas da vida dos nossos filhos serão formosas se nós entendermos que há um tempo determinado para todas as coisas. Que você que ainda não tem filhos casados, mas esse dia chegará, Deus te prepare para cortar o cordão umbilical e que isso seja natural em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, a sua casa e que você possa se tornar uma mãe saudável, uma mãe cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Até breve.